dia, meus irmãos. Feliz sábado. A graça e o poder de Deus já está na minha e na tua vida. Amém? Amém. Hoje a gente está passando algumas coisas bem importantes e emocionantes, né? A gente acabou de fazer uma pequena apresentação sobre o aspecto autista. Eu tenho um filho que é autista, que estava aqui com um crachazinho. E algumas coisas na vida da gente, sem a gente ter o conhecimento, sem ter algumas informações, as coisas são meio esquisitas e estranhas. E a princípio a gente não aceita muito elas. Para mim entender e aceitar o meu filho que é autista, eu tive que entender o que é autista. Então assim, a gente só é capaz de amar de verdade quando a gente conhece. Amor sem conhecimento não é amor, é apenas uma empatia, um sentimento. Mas quando você conhece o serzinho, a pessoa, com os defeitos, com os problemas, com as dificuldades, quando você aceita e você passa a amar essa pessoa do jeitinho que ela é, isso é amor verdadeiro. E os autistas, eles têm uma coisa que é muito interessante. Se eles te odeiam de verdade, tá bom? Se ele não gosta de você, ele não gosta mesmo, e ponto. Mas se ele ama você e gosta de você, é amor puro e verdadeiro. E se possível, for daria até a vida por você. Vocês percebem como eles são diferentes, mas tão especiais? Eu aprendi isso e louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de Ele ter me tornado pai de um autista. Porque é uma coisa muito linda de se ver, tá? E aqui no testemunho do informativo aqui, antes do culto aqui, né, do dízimo, é muito interessante o trabalho que aquela mulher, não lembro o nome dela, faz e fez. Teve uma frase muito interessante que eu costumo dizer nas minhas pregações: se você recebeu um talento, um dom de Deus, e você não exercita, você não pratica, você vai morrer enterrado com ele. Porque o Espírito Santo não vai te forçar a usar. O Espírito Santo não vai te cutucar a fazer isso sem a sua permissão, sem a sua vontade. Então eu digo aos irmãos aqui, se você tem a capacidade, se você tem desejo de pregar, não é, Renan? De você fazer a obra do Senhor, não diga não ao Espírito Santo. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre algo que todo mundo tem, mas todos temos. Não é dinheiro. Se você achou que é dinheiro, não é dinheiro, porque não tem. No entanto, os profetas, os apóstolos, os discípulos, reis, os pobres, os ricos e até mesmo o Senhor Jesus Cristo passou e teve isso. Alguém se arrisca a dizer? Se não é dinheiro, é problema. Muito bem, Alex. Se não é dinheiro, é problema. E é exatamente sobre problemas que nós iremos falar nesta manhã. Temos aqui 4 requisitos, aqui 4 tópicos aqui que a Bíblia nos irá nos ensinar, a mim e a você, para ajudarmos a resolver os problemas. Os problemas aqui, quem já passou por um problema, né? Alguém que não tem problema, eu vou falar que nem Jesus Cristo, não que eu seja ele. Quando Maria Madalena foi pega em adultério, ele falou assim dos que iam, né, apredejavam: se você não tem um pecado, que atire a primeira pedra. Então é o seguinte: quem aqui não tem problema, que atire a primeira pedra? Todos nós temos problemas, né, queridos? Os problemas não temos controle sobre a situação. Os problemas, eu costumo dizer, que são como as ondas do mar. Salgados também. Tem alguns que são salgados, mas eles vão e eles vêm. E o problema é quase igual ao oxigênio, só que o efeito contrário. O oxigênio nos dá vida, nos faz sobreviver, mas está presente em todo o planeta Terra. Sem oxigênio a gente não vive, por isso que ele é presente. E o problema, eu quero dizer nessa colocação que ele é semelhante porque ele está em todo o mundo. O problema encontra-se em todo o mundo. E o problema também, eu quero fazer uma outra colocação, que nem a luz do sol, que nem a luz, né, que é a coisa mais rápida que a ciência já conseguiu provar, é a luz. É isso? Clareou lá, tá, ficou tudo claro. Então o problema é que nem a luz. Se eu sair daqui de São Paulo e for para o Piauí, que eu sou nordestino, lá também eu vou ter problemas. O problema lá já está me esperando. Então não adianta fugir do problema. Não
Não tem como você fugir do problema. Eles existem, são reais, uma hora ou outra, amanhã ou depois, nós teremos que enfrentar os benditos problemas. Né? Isso é chato, né? Mas infelizmente, enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado, nós teremos que enfrentar os problemas. Teremos que lidar com problemas. Porque isso é profético, isso é bíblico. Mas você, meu irmão e minha irmã, você sabe o que significa problema? Alguém que já deu um Google, alguém que já foi no dicionário para saber o que significa problema? Se não, eu vou dizer para vocês porque eu dei um Google, eu também não sabia. Problema, querido, é um transtorno, é uma dificuldade que exige de mim, de você, determinação, esforço para poder resolver o problema. Então, o probleminha é uma dificuldade que nós passamos e que requer de nós grandes esforços aí para resolver o problema. Pode ser um pequeno, um grande problema, é problema. Problema pequeno ou grande sempre é um problema. E o que quer dizer isso, queridos? Na linguagem mais clara, são as dificuldades, são as aflições, são as coisas que não somente o cristão passa, mas também as pessoas que não têm o conhecimento da palavra do Senhor também passam. Ou seja, ninguém está isento, ninguém está a escape dos problemas. Eles virão, hoje ou amanhã virão. E eles estão aí. Mas o que eu quero tratar com os irmãos não é sobre o problema em si, porque a gente já sabe que tem problemas, tá bom? A questão que eu quero tratar com os irmãos é como resolver o problema. Às vezes o problema não é tão grande, às vezes o problema não é tão difícil, às vezes o problema não é tão complicado, mas nos dá uma dor de cabeça, nos deixa nervosos, estressados, briguentos, impacientes. Eu digo isso porque eu sou casado com a senhorita minha esposa que acabou de cantar aqui o hino, e eu estava preocupado, conversando com o Senhor sobre: Senhor, qual mensagem que o Senhor haverá de me dar para pregar aos teus filhos no sábado? Eu estou esperando. E aconteceu um episódio na minha família, e então eis a mensagem. O meu filho, que é autista, o Arthurzinho, ele também tem bronquite asmática. E ele faz uso de alguns remédios, a bombinha, que a gente não usa diretamente porque é viciante. Mas quando o tempo dessa virada assim, meio maluca, que São Paulo é assim mesmo, né? Ele fica com bronquite asmática, então ataca a bronquite asmática dele. E por ele ser autista, ele não tem aquele controle, aquela paciência que nós temos. Então o narizinho dele fica muito, mas muito entupido. Mesmo com inalação, fica entupido, ele fica desesperado. Aí mostra aqui para mim, mostra para a mãe dele, é um desespero. E à noite, Deus nos acuda, viu? À noite, principalmente à noite. E ele tem a imunidade baixa, então a gente tem esses cuidados. Aí a minha esposa levou ele no hospital, lá no CECAP, que é tempo de emergência. E já estava nervoso e estressado com a situação. Aí chegou lá a médica, não deu muita atenção e nem avaliou o nosso filho. Daí a minha esposa ficou mais brava ainda e voltou para casa sem a solução do problema. Aí ele ligou chorando, desesperado, estressado, nervoso, se escabelando. Eu falei assim: Ney, eu não vou conversar com você não, eu vou orar, tá bom? E nesse que eu fui orar, o Senhor então falou a mim: tá aí, meu filho, a mensagem é isso, o problema. Por isso então nós devemos falar sobre o problema, porque os problemas eles existem. Agora, como é que eu me comporto? Como é que você se comporta diante do problema? Qual seria o nosso comportamento? Vamos supor que a casa esteja pegando fogo, aí você, em vez de jogar água, você joga o quê? Gasolina, para aumentar o problema. Muitas das vezes a gente faz isso. Durante o estresse do dia a dia, a correria, que é muito corrido, família, trabalho, escola, faculdade, você tem que dar conta de tudo isso. Às vezes sobrecarrega o nosso emocional, sobrecarrega a nossa vida, e quando vem um problema, a gente já está que nem gasolina, já está pegando fogo, já está no incêndio. E aí que está a questão. Aí, em vez da gente resolver o problema, a gente acaba se complicando algumas vezes dentro do problema pelo nosso comportamento.
Porque os problemas, eles virão. Não quer saber, viu, irmãos? Ele não quer saber se eu estou bom, se eu estou com saúde, eles virão. Agora nós precisamos estar preparados para resolvê-los. E hoje, com a ajuda da palavra de Deus, nós iremos aprender 4 tópicos que nos ajudarão a resolver os problemas. Venha comigo aí, meu querido, em João, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, e nós estaremos viajando nas palavras do nosso Mestre Jesus, do verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Amém ou misericórdia? Amém. Antes de lermos aqui no versículo 25, na Bíblia que eu estou lendo, não sei na sua como está escrito umas palavrinhas aí. O que está escrito? Palavras despedidas. Ou tem essa palavra aí? Tem essa letra dessa frase? Palavras de despedidas? Sim? Essas palavras de despedidas foram ditas pelo próprio Jesus antes que ele subisse ao céu, mas ele estava falando aqui sobre o Consolador. Então aqui, queridos, essas palavras são as próprias de Jesus. Então leia comigo o versículo 33 e veja: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas o que? Fiquem nervosos, é isso? Fiquem bravos, é isso? Triste, angustiado, se escabelem, é o que está escrito aí? Não. Ele fala o quê? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse pequeno verso, nós iremos extrair 2 grandes coisas importantes. A primeira aqui, Jesus afirma que nós teremos aflições, provações, dificuldades, teremos problemas. É inevitável não passar por problemas. Nós teremos. Então Jesus falou: olha, meus filhos, é o seguinte, estou escrevendo aqui. O Wesley nem era nascido, tá? Eu sou de 91. Eu estou escrevendo aqui, já vou deixar escrito para vocês não esquecerem. Vocês irão passar por aflições. No mundo vocês vão passar por problemas. É cada abacaxi, é cada problema que só a misericórdia de Deus na nossa vida para a gente poder resolver. Porque sem ela nós estaremos perdidos. Então ele fala que sim, teremos problemas. Antes, no início do verso, ele fala assim: olha, eu escrevo isso aqui para que vocês tenham o quê? Paz, né? Para que vocês tenham paz. Paz em quem? Em mim. Em Jesus. Aí continua. Precisamos, para resolver os nossos problemas, é necessário, é de extrema importância estarmos em paz com o Papai. Estamos em paz com Jesus. Estamos em paz com Deus. Para resolvermos o problema, precisamos estar em paz. Ninguém resolve nenhum problema de cabeça quente. Vocês concordam comigo? Alguém já teve um episódio na sua vida de tentar resolver um problema bem bravo, mesmo estressado, sem raciocínio, sem psicológico, e acabou que deu mais problemas, não é isso? Aconteceu mais problemas. Então, para resolvermos o problema, precisamos ter paz. Primeira coisa, lembre-se: paz em Deus. O segundo, para resolvermos o problema, ou para enfrentar, eu digo enfrentar os problemas, precisamos enfrentar o problema como? Zangado, nervoso, estressado, brigando. É isso? Não. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala que devemos enfrentar os nossos problemas com bom ânimo. Alguém já deu um Google aí para saber o que significa bom ânimo? Eu também não sabia. E eu pesquisei. Queridos, significa esperança, não se desanimar, não perder a fé, viver alegre, ter gratidão. Vocês percebem que às vezes a gente enfrenta os problemas com raiva,
nervoso, bravo, e às vezes a gente até mesmo indaga a Deus. Quantas vezes a gente vai até o Senhor e diz: meu Deus, mas que vida difícil essa minha, Senhor. Eu já fiz isso, tá, irmãos? O que eu fiz para merecer isso? É um problema atrás do outro. Eu nem resolvi isso aqui, já tem outro para me resolver. Eu não tenho paz. Queridos, às vezes a gente vai desse jeito até mesmo a Deus, mas não é errado, tá bom? Temos que ir a Deus do jeito que a gente está mesmo. Eu muitas das vezes vou ao Senhor bravo mesmo. Senhor, eu estou aqui bravo. A gente tem que ser sincero, honesto e verdadeiro com Deus, porque não adianta esconder dele. Ele sabe que está no meu coração, sabe que está no seu coração. Então, para que escondermos dele? Só que às vezes a gente esquece que ele já tinha dito há muito tempo que nós iríamos enfrentar os problemas. E hoje ele fala para mim e para você como enfrentar o problema. Então devemos enfrentar o problema alegre. Está chovendo lá fora? Vamos se molhar. Vamos se molhar, vamos aproveitar, vamos nos alegrar. Por isso que a gente cantou o hino inicial: se na vida falta um sorriso, é porque a gente não. Certo? Se os problemas são infinitos, a gente deve sempre cantar. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso mundo. Infelizmente, até que o Senhor volte, teremos que passar por essas situações adversas. Mas se formos para passar por isso, a Bíblia nos orienta a passarmos alegres, esperançosos, confiantes em quem? Na pessoa de Jesus. Porque ele também tem problemas. E os problemas dele, comparados aos meus e aos seus, é um problemaço. Porque o maior problema que Jesus Cristo resolveu, nos dando a solução, foi o seu sangue na cruz do Calvário, resolvendo ali o problema do pecado. Então, meu querido, se está difícil para vocês, se você está com problema, enfrenta problemas assim como eu, o segundo toque hoje para nós enfrentarmos o problema é enfrentarmos ele de bom ânimo, alegres, sorridentes, esperançosos. Vamos deixar a ira, o estresse de lado. Porque Deus, ele conhece os meus problemas, ele conhece os seus problemas, ele sabe da minha e da tua vida. E antes mesmo que nós viéssemos a passar por estas coisas, ele também já havia passado. Você acredita nisso? Olha só o que está escrito em Romanos. Abra comigo aí em Romanos 8:32. Vamos voltar um pouquinho para trás em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Amém, misericórdia? O amém foi bem fraquinho. Amém? Romanos capítulo 8, verso 32. Misericórdia para mim. Assim. O que está escrito aí, queridos? Aquele, é isso? É isso que está escrito? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, Cristo não foi poupado, mesmo sendo Salvador, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo não tendo nada a ver com o pecado. Deus não poupou o seu Filho dos problemas. Aí eu pergunto a você: quem eu sou? Quem é você? Quem nós somos? Para dizermos que não precisamos passar por problemas, não é isso? Ele passou por problemas e não foi poupado. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que nós também não somos poupados, porque nós não somos melhores do que Jesus, não somos melhores do que os apóstolos, não somos melhores do que os discípulos, e todos eles tiveram grandes problemas. Mas no versículo final, que bem no finalzinho do verso, nos dá uma certeza muito, mas muito maravilhosa. E é uma pergunta: será que ele também não nos dará todas as coisas? Não existe problema sem solução. Entenda isso. Todo problema tem uma solução. Acredite.
Toda dificuldade que eu e você estamos passando porque há uma solução. Tem sim como ser resolvido. Jesus Cristo passou por problemas, até mesmo perseguições. Mas ele passou com isso? Triste, angustiado, arrependido, de má gosto? Não. Ele cumpriu a vontade do Pai. E não fosse Deus, não fosse Jesus Cristo resolvendo os problemas, eu e você não estaríamos aqui. Porque se eu e você estamos hoje aqui, com direitos à vida eterna, é porque ele não desistiu do problema. Amém. Que é o pecado. Amém, querido? Amém. Ele não desistiu, ele não se desanimou, continuou firme até que fosse resolvido com a solução, a sua morte na cruz do Calvário. Então, meu irmão, não desista se o seu problema é grande, se leva tempo para resolver, se o seu problema às vezes parece não ter fim. Não desista, não desanime, não se entristeça. Lembre-se lá de João 16:33, tenham bom ânimo, mantenham o bom ânimo. Jesus Cristo passou por essas coisas e Ele nos dará, juntamente com o problema que nós enfrentamos, a solução para eles. Amém? Amém. Às vezes as coisas parecem ser tão pesadas e difíceis na nossa vida que a gente pensa até mesmo em dizer assim: nossa, será que eu vou aguentar? Será que eu suporto todo esse problema? Será que eu consigo resistir? Alguém aqui já conversou com um irmão que passou uma situação e disse: irmão, estou bem para desistir, estou bem assim para desistir. Às vezes é um casamento que não anda bem, às vezes é a educação com o filho, às vezes é o trabalho, às vezes é algum tipo de conversa, e você chega ao ponto de dizer assim: estou bem pertinho de desistir, eu já não aguento mais, eu não suporto mais. Porque às vezes, o problema, quando a gente não tem esses tópicos que eu acabei, que a Bíblia acabou, a palavra que acabou de dizer, paz, bom ânimo, a gente acaba olhando só para o problema. E parece que quanto mais você olha para o problema, maior ele fica. Não é isso? A gente se preocupa tanto com o problema que a gente esquece de buscar a solução. A gente esquece de usar aquilo que o Senhor nos deu: o cérebro, a inteligência, a sabedoria. Porque a gente às vezes nós deixamos as circunstâncias da vida nos afligirem a tal ponto que muitas das vezes até mesmo duvidamos de Jesus para resolver nosso problema. Às vezes a gente até chega a pensar que a morte é a solução. Isso é errado, meu querido, não pense assim. Porque Deus ele é fiel, Ele é justo. Abra sua Bíblia comigo em Coríntios, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Amém ou misericórdia? Amém? Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, você está ouvindo barulho de Bíblia se folheando? Eu vou esperar um pouquinho, amém? Amém. Está escrito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que possamos suportar. Diante desse verso aqui, queridos, eu digo a vocês, à luz da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, está difícil a minha e a tua vida? Quantos problemas nós temos que enfrentar ou estamos enfrentando? Às vezes a gente olha para as coisas e a gente fica desacreditado, desesperançados, desanimados, frustrados, angustiados, sobrecarregados.
E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas até quando vou ter que suportar? Não aguento mais. Se você está a ponto de desistir, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Se você está quase desistindo, a palavra de Deus fala aqui que tudo que eu e você passamos, todos os problemas que temos que enfrentar, tentação, seja lá a área que estamos em guerra na nossa vida, ainda assim, aqui podemos ver a fidelidade, a lealdade, a justiça de Deus na minha e na tua vida. Como? Porque Ele nunca, jamais deixará que tenhamos um problema sem a solução. Jamais Ele vai permitir que o pecado, que o inimigo, que as circunstâncias da vida e do mundo nos causem tanta dor a ponto de não conseguirmos suportar. Tudo que estamos vivendo, sentindo, passando, está no limite da nossa capacidade humana. Você acredita nisso? Isso é fundo, Deus, é profundo. O Senhor assim cuida. Percebam o cuidado que Deus tem para mim e para a tua vida. Ele não deixa, não permite coisas mais graves, problemas maiores, circunstâncias mais tenebrosas acontecerem na minha e na tua vida, além da nossa capacidade. Então louve a Deus, meu irmão e minha irmã. Agradeça ao Senhor. Se eu e você estamos passando por esse problema, porque sim, podemos suportá-lo. Sim, podemos sobressair. Porque Deus é fiel. E Ele fala no final do verso ainda que Ele nos proverá em meio a essa bagunça toda aí do problema, essa luta toda que enfrentamos aí, essa dificuldade toda. Ele está provendo o livramento. Ele está provendo a solução. Ele está provendo o resultado. O Senhor não se esquece de mim e de você. Eu não conheço a sua vida, não sei da sua luta, mas Deus sabe perfeitamente. E Ele cuida de mim e de você. Queridos, os problemas, eles sempre vão existir. Sempre. Agora, queridos, eu gostaria de ler com vocês os irmãos lembram de quantos tópicos aqui eu já falei? Alguém se arrisca a dizer qual foi o primeiro? Para resolvermos o problema? Paz em Deus. O segundo? Bom ânimo. Bom ânimo. E aqui a Bíblia nos prova que Jesus Cristo passou por problemas. Aqui o Senhor também nos prova que Ele é fiel quando vem um problema a mim e a você, porque vem a nossa capacidade humana de suportar. E agora nós iremos aprender o terceiro tópico para ajudar a resolver os problemas. Vá comigo na sua Bíblia aí em Salmos. Salmos 111, verso 10. Salmos 111, verso 10. Amém, misericórdia. Salmos, capítulo 111, versículo 10. Amém? Amém. Diz assim, queridos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aqui a Bíblia nos chama a atenção a uma palavra bem conhecida: sabedoria. Para resolver os problemas precisamos ser inteligentes, sábios. Vocês concordam? E qual é, de que sabedoria a palavra de Deus nos chama a atenção hoje? Aqui. O que é sabedoria? É termos uma faculdade, um doutorado, um mestrado? É essa a sabedoria apresentada aqui? Não. Se fosse assim, os ricos, os que conhecem a ciência, não teriam problemas. Certo? Vocês concordam comigo? Só teria problema quem não tem conhecimento, quem não tem sabedoria, nesse caso.
mas não é essa aqui a sabedoria que a Bíblia nos apresenta. A palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e a reverência é o amor, a obediência a Deus, para resolvermos o problema. Entra aqui o terceiro tópico, que é a sabedoria, o temor de Deus. É obedecermos às suas instruções. Você já resolveu algum problema sem conversar? Já? É possível resolver um problema sem conversar, sem dialogar? Não. Por isso que aqui, antes de resolvermos um problema, precisamos conversar com Deus e ouvir o que Deus quer nos dizer sobre o nosso problema. É simples. Eu converso com Deus, o Senhor conversa comigo. Então aqui é o princípio da sabedoria, é a obediência a Deus, é a reverência a Ele, é o amor por Ele. Vocês que conhecem a palavra de Deus, algum ponto da vida de Jesus Cristo ele resolveu alguma coisa, fez algum milagre sem conversar com Deus? Não. Ele sempre conversava com Deus. Então a sabedoria aqui, queridos, é de importantíssima para nós resolver o nosso problema. Precisamos ser sábios diante do problema. E ser sábio, querido, não é ficar lá nos debatendo, né? Não. É ter a sabedoria. E lá em Provérbios também fala que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então precisamos de sabedoria e inteligência. Recapitule aí comigo então: paz em Deus, bom ânimo, sabedoria. Entenderam? Agora, queridos, nós iremos aprender o quarto, entre tantos outros. Esse aqui é o nosso último por hoje. Nós iremos aprender o quarto, que para isso a gente vai em Salmos, livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Salmos 55, 22. Livro de Salmos 55, versículo 22. Amém, misericórdia. O que diz? Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Em outras versões, essa palavra cuidado está colocado a palavra problema. Então, confia a Deus o teu problema, a tua dificuldade, e então Ele não deixará que nós sejamos abalados. Confiar. O que significa confiar a Deus? O que isso quer dizer? Confiar a Deus, queridos, quer dizer que temos que crer que Ele está no controle da nossa situação. Confiar em Deus é deixar Deus no controle da nossa vida, inclusive do nosso problema. Muitas das vezes nós não confiamos a Deus o nosso problema e queremos resolvê-lo por nós mesmos, pela nossa ansiedade, pela nossa pressa, e acaba que o problema não é resolvido em nada. Aqui a palavra de Deus nos ensina que devemos confiar a Deus os nossos problemas. Confiar a Deus é você ter paz em Deus. Você sabe que o problema está ali, mas Senhor, está nas tuas mãos, no seu tempo, na sua maneira, o Senhor irá resolver. Precisamos confiar, esse é o quarto. Paz em Deus, bom ânimo, sabedoria, confiança em Deus. E Salmos 37, verso 5, que é um versículo muito conhecido entre nós, também afirma essa mesma coisa que nós acabamos de ler aqui, essas mesmas palavras. Salmos 37, versículo 5. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui aprendemos uma outra coisa: entrega.
confiança e entrega. Você é capaz de entregar uma coisa a uma pessoa sem confiança? Não. Isso é impossível. Você tem aí um filho e você precisa sair, você vai deixar o seu filho. Eu tenho um bebezinho ali que tem 5 meses. Você acha que eu vou deixar o meu bebezinho nos cuidados de uma pessoa que eu não confio? Não. Então você nunca deixará os seus problemas em Deus se você não tem confiança nele. Então precisamos confiar em Deus e esperar a sua vontade, o seu tempo, a maneira como Ele vai resolver o nosso problema. E porque, queridos, isso é muito importante na nossa vida, ainda mais agora nos últimos dias que estamos vivendo aí. O Senhor está à porta, diga bem, querido. Está chegando para resolver tudo logo de uma vez. Mas até lá, nós precisamos andarmos com prudência, com sabedoria. Precisamos ter paz em Deus, porque os problemas vêm mesmo para tirar a paz. Não vi ninguém, não vi uma pessoa que tenha problema que tenha paz. Não tem paz. Mas o Senhor diz: olha, vocês vão passar por aflições, mas tem paz, mas não muito. Tem paz na pessoa de Jesus, porque Ele nos dará a solução. Deuteronômio 31, queridos, para finalizarmos, Deuteronômio 31. Vamos voltar algumas páginas aí, vamos subir Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31, 6 e 8. Amém? Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8. Deuteronômio 31. Diz assim, queridos, versículos 6 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, contigo. Não vos deixará nem vos desamparará. Versículo 8. O Senhor é que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorize. Queridos, aqui são palavras fortalecedoras para mim e para você. Deus sabe do problema que você passa, que eu passo, que enfrentamos. Conhece-se, Ele sabe. E é por isso que Ele diz nesta manhã: ei, não temas, não fique atemorizado, não fica preocupado, angustiado, porque aqui no versículo 8 fala que Ele vai antes de mim e de você. Ele está à nossa frente e Ele nos dará a solução, uma saída para o nosso problema, para a nossa luta, para aquilo que estamos a passar na vida. Em Romanos 8,37 fala que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Queridos, eu não sei o teu problema, não sei a sua luta, eu só sei de uma coisa: que todos nós passamos por problemas. O meu problema pode não ser igual ao teu. O teu não é o meu problema. Cada um tem a sua luta. Cada um tem o seu problema a ser vencido. Cada um está em busca de uma resposta. E o Senhor nesta manhã sabe dessas lutas, desses problemas. Ele pede só para você crer, acreditar que Ele vai resolver o meio do problema. A única coisa que Ele pede para mim e para você nesta manhã é que mudemos os nossos comportamentos diante do problema. Que tenhamos paz nele. Que apesar de estar difícil, de estar complicado, demorado, que continuamos com alegres, esperançosos. Ele também pede que confiemos a Ele os
os nossos problemas e entregamos a Ele. A minha esposa vai louvar um louvor. Não, esse daqui. De verdade, não sei. Medite bem na letra desse hino. E se você conhece, pode contar comigo, tá bom? A mistura de
o Senhor tem nos instruído, Senhor, hoje, grandemente, a nos comportarmos, Senhor, diante dos nossos problemas que são inevitáveis, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a termos bom ânimo, alegria, a acreditarmos, a confiar em Ti, Senhor. E queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, nas Tuas poderosas mãos, todos os nossos problemas, Senhor. Estão contigo, Senhor. Que o Senhor nos dê o resultado e a solução para todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, só avisando o pessoal do coral que hoje nós não temos ensaio às 3 por conta do nosso varal solidário que será feito no São Gonçalo, tá bom? E está todo mundo convidado a fazer parte, tá bom?